Paris, 1789. Nas ruas as pessoas queimam o que podem alcançar. O que não podem alcançar, assaltam. Mas o fogo não surgiu do nada, não foi um relâmpago em céu limpo. Foi o resultado de décadas de lenha empilhada, camada por camada, por forças que nem sempre atuavam à luz do dia. Algumas eram visíveis: fome, dívida, a injustiça de um sistema que esmagava os de baixo para sustentar os de cima. Outras eram mais silenciosas, mais calculadas. A Revolução Francesa foi o evento que dividiu a história política moderna em antes e depois. Não porque foi um modelo de como fazer uma revolução, precisamente porque não foi. Porque mostrou tudo que pode dar errado quando uma ordem desmorona e homens tentam construir uma nova, com as mãos ainda cheias dos escombros da anterior. Essa é a história de como a luta pela liberdade virou um banho de sangue. O antigo regime tinha uma lógica simples e brutal. A sociedade francesa estava dividida em 3 estados, com fronteiras que não dependiam de mérito ou trabalho. Dependiam exclusivamente do nascimento. O clero era o primeiro estado, a nobreza o segundo. O terceiro era todos os demais: camponeses, artesãos, comerciantes, advogados, médicos, filósofos. 98% da população francesa. Esse 98% carregava quase a totalidade dos impostos, construía as estradas, financiava as guerras, mantinha em funcionamento uma máquina estatal que devolvia muito pouco em troca. O clero e a nobreza estavam em grande parte isentos de impostos diretos. Haviam herdado essa isenção junto com seus títulos e a defendiam como se fosse parte da ordem natural do universo. Como se Deus mesmo tivesse desenhado esse arranjo. Durante séculos, funcionou porque a economia gerava suficiente para sustentar os privilégios de cima sem esmagar completamente os de baixo. As pessoas podiam ser pobres e ainda ser leais se tivessem comida suficiente, colheitas razoáveis, uma vida dura, mas previsível. Então as contas começaram a não fechar. A Guerra dos 7 Anos, a intervenção na Revolução Americana, cada conflito adicionava dívida. Cada dívida exigia mais impostos, e os impostos recaíam sempre sobre os mesmos, os que não tinham privilégios para evitá-los. Ministros brilhantes propunham sempre a mesma solução: taxar a nobreza. A nobreza bloqueava cada tentativa nos parlamentos regionais que tinham poder de veto sobre a legislação fiscal. O Estado continuava se endividando. Os juros da dívida consumiam mais da metade da receita do reino. Era uma crise matematicamente inevitável. Há algo que os livros de história mencionam de passagem, mas que merece atenção. A Revolução Francesa não foi apenas uma explosão espontânea da fome popular. Foi também, e historiadores sérios reconhecem isso, o resultado de uma campanha sustentada de ideias, financiada em parte por uma nova elite que não era clero nem nobreza. Era uma burguesia rica, ilustrada, conectada com redes financeiras internacionais, que há décadas via o antigo regime bloquear seu caminho ao poder político real. Tinham dinheiro, tinham inteligência, tinham contatos. Não tinham os títulos que na França do século XVIII eram o único passaporte que importava. Essa burguesia financiou os salões onde filósofos iluministas debatiam. Financiou a enciclopédia de Diderot e d'Alembert, 28 volumes que, em teoria, eram um compêndio do conhecimento humano e, na prática, eram o veículo mais eficaz de difusão de ideias anti-absolutistas que jamais havia existido. E havia Felipe de Orleans, primo do rei Luís XVI, um dos homens mais ricos da França. Seu palácio em Paris, o Palais Royal, havia sido transformado num centro comercial e de debate onde as regras habituais de censura não se aplicavam porque era jurisdição privada do duque. Os livreiros que vendiam panfletos proibidos, os oradores que inflamavam multidões, os cafés onde se forjava a opinião pública revolucionária, todos operavam sob o teto do Palais Royal.
Felipe financiou ativamente a difusão de ideias e panfletos antimonárquicos. Votou a favor da execução do primo quando chegou o momento. E foi guilhotinado em novembro de 1793. As revoluções são ingratas com seus financiadores. O que transformou a crise financeira em revolução política foi o ano de 1788. O verão foi seco, os campos renderam pouco, mas o que veio depois foi pior. O inverno mais frio em décadas. Os rios congelaram, os moinhos de água que moíam o grão pararam. A produção de farinha colapsou. Em julho do mesmo ano, uma tempestade de granizo devastadora varreu em poucas horas as colheitas de uma faixa enorme de território ao norte e oeste de Paris. Destruiu o que restava. O pão, literalmente o sustento de milhões de famílias que não comiam outra coisa com regularidade, escasseou a níveis que nenhuma geração viva recordava. Um trabalhador parisiense em condições normais já gastava entre 50% e 60% do salário apenas em pão. No inverno de 1788 e na primavera de 1789, esse percentual subiu para 80%, 90%, em alguns casos mais. Não era metáfora. Era o cálculo concreto e impiedoso de quanto sobrava a uma família para tudo o mais depois de comprar o pão do dia. A resposta era quase nada. Nesse contexto, Luís XVI convocou os Estados Gerais para maio de 1789, uma assembleia que não se reunia desde 1614, 175 anos sem precedente. O objetivo era desesperado e específico: conseguir que os estados privilegiados aceitassem ser taxados. Era a última opção real para resolver a crise fiscal sem declarar uma falência aberta. Os representantes do Terceiro Estado chegaram a Versalhes com algo que a corte não havia antecipado corretamente. Uma energia política acumulada durante décadas que de repente tinha um canal. Traziam os cahiers de doléances, cadernos de queixas redigidos em milhares de assembleias locais por toda a França, onde comunidades inteiras haviam escrito em papel seus agravos concretos, suas demandas específicas. Mais de 60 mil documentos. Um mapa extraordinariamente detalhado do mal-estar de um país inteiro. A demanda central do Terceiro Estado era que os votos fossem contados por cabeça, não por Estado. A distinção parecia técnica, era política no sentido mais profundo. Se cada estado tinha um voto, clero e nobreza somavam 2 contra 1 do Terceiro Estado e qualquer reforma seria bloqueada automaticamente. Se os votos fossem individuais, a maioria numérica do Terceiro Estado se traduziria em poder real. A corte rejeitou a demanda. Com essa rejeição, sem saber, fechou a última saída que teria permitido uma transformação ordenada por dentro do sistema. Foi o momento em que a reforma se tornou impossível e a revolução inevitável. O Terceiro Estado se declarou Assembleia Nacional em 17 de junho de 1789. Um ato sem respaldo legal, sem precedente reconhecido, sem autorização do rei. E de uma consequência enorme. O rei ordenou fechar a sala onde se reuniam. Transferiram-se para uma quadra de tênis coberta nos jardins de Versalhes. E ali, em 20 de junho de 1789, assinaram o juramento do jogo de pela. Não se dissolver por nenhuma causa, até haver dado uma constituição à França. Luís XVI cedeu. Ordenou ao clero e à nobreza que se unissem à Assembleia. Foi a primeira grande derrota do poder monárquico. E aconteceu sem uma gota de sangue. Paris soube em 14 de julho. O rei havia movido tropas para os arredores da capital. A cidade interpretou como preparação para dissolver a Assembleia pela força. O medo e a fúria se misturaram com uma velocidade que ninguém soube conter. A Bastilha era uma fortaleza medieval no leste de Paris. Funcionava como prisão do Estado, depósito de pólvora e símbolo físico do poder arbitrário.
Qualquer um podia ser enviado ali com uma simples lettre de cachê, uma ordem real, sem processo judicial, sem acusação formal, sem possibilidade de apelação. Quando suas portas caíram em 14 de julho, depois de horas de cerco, havia apenas 7 presos dentro. 4 falsificadores, 2 homens com distúrbios mentais e um aristocrata encarcelado a pedido de sua própria família. Importava infinitamente menos do que o símbolo. O governador Bernard de Launay foi linchado. Havia tentado até o fim negociar uma rendição ordenada que teria salvado vidas. Não houve negociação. Sua cabeça foi cortada com uma faca de açougueiro, colocada numa lança e passeada pelas ruas de Paris. Era a primeira imagem do que a revolução seria capaz de fazer com seus inimigos. Não seria a última. A notícia chegou ao campo com uma velocidade impressionante. Em semanas, camponeses de toda a França começaram a agir. Queimaram registros feudais, os documentos onde constavam séculos de dívidas e obrigações herdadas. Saquearam castelos, recusaram-se a pagar dízimos. O período foi chamado de Grande Medo, porque em muitas regiões se espalhou o rumor de que os nobres haviam contratado bandidos para se vingar dos camponeses que se rebelavam. O rumor era quase certamente falso, mas se espalhou por toda a França com uma velocidade que dizia tudo sobre o nível de desconfiança acumulada. Em semanas, o sistema feudal que havia regulado a vida rural da França durante séculos desmoronou na prática antes de ser abolido legalmente. A noite de 4 de agosto de 1789 foi uma das mais estranhas de toda a Revolução. Na Assembleia Nacional, numa sessão que começou tarde e se prolongou até o amanhecer, nobres e clérigos começaram a se levantar espontaneamente para renunciar a seus privilégios. Foi uma espécie de euforia coletiva, um contágio de generosidade que os historiadores analisam com perplexidade desde então. Aboliu-se o feudalismo, suprimiram-se os dízimos, eliminaram-se as isenções fiscais da nobreza, declarou-se a igualdade de todos os cidadãos perante os impostos. Em poucas horas, o antigo regime foi desmontado legislativamente numa sessão noturna que ninguém havia convocado com esse propósito específico. A generosidade e o medo produzem às vezes os mesmos gestos. Em junho de 1791, Luís XVI tomou a decisão que selou seu destino. Planejou em segredo a fuga da França com sua família. Na noite de 20 para 21 de junho, a família real saiu do Palácio das Tulherias disfarçada. O rei como criado, a rainha como governanta, as crianças como filhos de uma nobre russa, num carruagem enorme, luxuoso e perfeitamente inadequado para passar despercebido. O plano era meticuloso no papel, falhou na realidade. A menos de 50 quilômetros da fronteira, em Varennes, o chefe dos correios local reconheceu o rei por sua semelhança com o retrato nos bilhetes de banco. Foi detido, identificado e devolvido a Paris. No trajeto de volta, os habitantes dos pueblos que cruzavam os observavam em silêncio, com os chapéus na cabeça, sem o gesto de retirá-los diante do rei que se havia praticado durante séculos. O chapéu quieto na cabeça era uma declaração política que não precisava de tradução. Um rei que abandona seus súbditos em segredo com documentos falsos, buscando refúgio numa potência estrangeira, não pode invocar nenhuma lealdade patriótica. Em Varennes, a monarquia francesa perdeu a pouca legitimidade que lhe restava. O rei que foge não é um rei, é um fugitivo. A guerra com a Áustria e a Prússia começou em abril de 1792. Os primeiros meses foram um desastre militar. Os exércitos coalizados avançavam em direção a Paris. Em agosto de 1792, o Palácio das Tulherias foi assaltado. O rei foi suspenso e preso com sua família na Torre do Temple. A monarquia havia terminado na prática antes de ser abolida formalmente.
Em setembro, grupos organizados assaltaram as prisões de Paris e executaram mais de 1.000 pessoas. A justificativa era que eram contra-revolucionários esperando se unir ao inimigo. A realidade foi diferente. A maioria era presos comuns, sem qualquer vinculação com a contra-revolução. Os tribunais improvisados que julgavam em minutos e executavam no pátio da prisão não distinguiam. Foram uma advertência brutal sobre o que a revolução era capaz de fazer com seus próprios habitantes quando o terror se tornava instrumento de governo. Luís XVI foi julgado pela Convenção Nacional entre dezembro de 1792 e janeiro de 1793. O argumento mais brutal veio de Saint-Just, um jovem deputado de 25 anos. Nenhum homem pode reinar inocentemente. O simples fato de ter sido rei era crime suficiente. Foi condenado à morte por 387 votos contra 334. Em 21 de janeiro de 1793, na Praça da Revolução, Luís XVI foi guilhotinado. O sacerdote que o acompanhou ao cadafalso deixou escrito que o rei subiu os degraus com uma serenidade de quem entende perfeitamente o que o espera e fez as pazes com isso. Suas últimas palavras foram que morria inocente dos crimes que lhe imputavam e que perdoava os responsáveis por sua morte. O rufar dos tambores cobriu sua voz antes que pudesse terminar a frase. Maximilien de Robespierre é uma das figuras históricas mais incômodas, precisamente porque não cabe em nenhuma categoria simples. Havia nascido em Arras, em 1758. Estudou direito. Voltou à sua cidade como advogado defensor dos pobres. Ganhou reputação local por rigor e honestidade. Antes de assumir qualquer cargo importante, renunciou a uma posição de magistrado porque implicava decretar penas de morte. E ele se opunha por princípio à pena capital. Isso precisa ser repetido. Robespierre era abolicionista da pena de morte antes de se tornar o homem que supervisionou mais execuções do que qualquer outro na história francesa. Na Assembleia Constituinte havia defendido o sufrágio universal, a abolição da pena de morte, os direitos dos judeus e protestantes, a abolição da escravidão nas colônias. Era incorruptível no sentido mais literal. Rejeitou subornos, rejeitou posições de privilégio. Vivia num quarto alugado de um carpinteiro com uma austeridade que seus contemporâneos reconheciam como genuína. Acreditava com uma intensidade que não admitia gradações na virtude republicana como fundamento da ordem, na vontade geral como única fonte de legitimidade, na revolução como projeto moral antes de político. E foi essa certeza moral sem fissuras, combinada com o poder sem limites que as circunstâncias colocaram em suas mãos, que o converteu num dos homens mais perigosos de seu tempo. O Comitê de Salvação Pública, que controlava efetivamente o Estado a partir de abril de 1793, era dominado por Robespierre. 12 homens com poderes de emergência que governavam a França com uma autoridade sem limites formais reais. A Lei dos Suspeitos de setembro de 1793 converteu em potencial acusado qualquer um que tivesse manifestado alguma vez simpatia pela monarquia, que tivesse parentes emigrados, que não pudesse demonstrar de maneira ativa e contínua seu patriotismo. A suspeita era suficiente para a detenção. A detenção era frequentemente suficiente para a condenação. Entre junho de 1793 e julho de 1794, os registros oficiais documentam entre 16.000 e 17.000 execuções formais. Somando as mortes na prisão, os fuzilados sem processo e as vítimas da Guerra Civil, alguns historiadores falam em 40.000 mortes diretamente atribuíveis ao terror. Georges Danton havia sido um dos líderes mais populares da Revolução. Voz potente, capacidade oratória que enchia qualquer tribuna. No início de 1794, começou a defender publicamente uma moderação do terror, negociações de paz, o fim da espiral. Foi preso em março.
No julgamento, sua presença física e sua eloquência ameaçavam torcer o ânimo do tribunal. Então, aprovaram uma lei de emergência especificamente desenhada para expulsá-lo da sala antes que terminasse de falar. Foi guilhotinado em 5 de abril de 1794. Da carroça que o levava ao cadafalso, gritou que Robespierre o seguiria em breve. Demorou menos de 4 meses para ter razão. Camille Desmoulins, o mesmo jovem que em julho de 1789 havia arangado a multidão no Palais Royal com uma folha verde no chapéu, que havia acendido a faísca que levou à tomada da Bastilha, foi guilhotinado ao mesmo tempo que Danton. Robespierre havia sido seu amigo íntimo desde a escola. Compartilhavam memórias de infância. Quando Desmoulins publicou artigos pedindo clemência, Robespierre disse que as páginas desse periódico mereciam ser queimadas, mas que o homem que as havia escrito ainda podia ser salvo. Dias depois mandou prendê-lo. Lucille Desmoulins, a esposa de Camille, foi guilhotinada 2 semanas mais tarde. Tinha 23 anos. Em 27 de julho de 1794, o 9 de Thermidor no calendário revolucionário, Robespierre tentou falar na convenção e foi interrompido com gritos. Seus colegas do comitê, que há meses viviam com o medo de ser os próximos na lista, haviam coordenado em segredo seu derrocamento. Foi preso. Tentou se suicidar com uma pistola e se atirou na mandíbula sem conseguir se matar. No dia seguinte, foi guilhotinado, desfigurado, sem o discurso de justificação que teria querido pronunciar. Tinha 35 anos. O terror terminou com seu principal arquiteto, não porque houve uma mudança de princípios, mas porque os homens ao seu redor se cansaram de ter medo. Não foi uma vitória moral, foi um golpe de sobrevivência. O diretório que governou a França entre 1795 e 1799 era percebido desde o início como um governo de transição que não conseguia se tornar algo permanente. Era um sistema desenhado com tanto cuidado para evitar que alguém acumulasse poder demais que resultava quase paralisado para tomar decisões difíceis. Cada eleição que ameaçava dar maioria aos realistas era anulada por um golpe institucional. Os jacobinos que tentavam recuperar posições eram reprimidos. O governo se sustentava suprimindo seus opositores sem conseguir ganhar apoio genuíno de ninguém. A economia era um desastre. A moeda revolucionária havia sofrido uma inflação galopante que destruiu as poupanças da classe média. Em 1796, valia menos de 1% de seu valor nominal original. Enquanto isso, no exterior, os exércitos franceses ganhavam vitórias extraordinárias. Na Itália, entre 1796 e 1797, um general de 26 anos executou uma campanha que em menos de um ano derrotou os austríacos e reorganizou politicamente a península. Napoleão Bonaparte escrevia seus próprios boletins de guerra com um talento literário que igualava seu talento militar. Entendia antes que ninguém que na era da opinião pública revolucionária a imagem do general era tão importante quanto suas vitórias reais. Criava sua própria lenda com a mesma deliberação com que planejava suas batalhas. Quando voltou a Paris em 1797, foi recebido como herói num país que não tinha muitos heróis em que confiar. Em 9 de novembro de 1799, o 18 de Brumário, Napoleão e seus aliados civis organizaram um golpe. O diretório foi dissolvido. Napoleão tornou-se primeiro cônsul da República Francesa, com poderes executivos que, na prática, superavam os de qualquer monarca anterior. Em maio de 1804, foi proclamado imperador dos franceses. Na cerimônia de coroação em Notre-Dame, o Papa Pio VII havia viajado de Roma para oficializá-la. Quando chegou o momento de colocar a coroa imperial, Napoleão a tomou das mãos do pontífice e a colocou ele mesmo na própria cabeça. O gesto era uma mensagem deliberada. Seu poder não vinha de Deus nem da Igreja. Vinha de si mesmo
e da nação que representava. Era a revolução e sua negação em um único movimento. A Revolução Francesa não teve um final limpo, porque suas consequências não terminaram em nenhuma data concreta. Seus princípios viajaram pela Europa nas décadas seguintes. Alimentaram insurreições na Espanha, Itália, Polônia, Grécia, América Latina. Os processos de independência latino-americanos do início do século XIX beberam diretamente do vocabulário político que a Revolução colocou em circulação. As repúblicas que se estabeleceram no século XX em todo o mundo falam na linguagem que Paris inventou entre a tomada da Bastilha e a coroação de Napoleão. Mas junto com esse legado, a Revolução deixou algo mais difícil de integrar. Demonstrou que movimentos que começam exigindo liberdade podem terminar construindo maquinarias de repressão mais eficientes do que as que derrubaram, que a distância entre a utopia e o terror pode ser surpreendentemente curta quando o medo se institucionaliza, que os princípios mais bonitos se convertem em armas nas mãos de homens que acreditam com certeza demais em sua própria retidão. O terror não foi um desvio da Revolução. Foi uma possibilidade contida nela desde o princípio, na lógica de um movimento que declarava a vontade geral como fonte última de legitimidade e depois se arrogava o direito de interpretá-la sem mecanismos de controle efetivos. Robespierre não era um monstro. Era alguém que acreditava no que dizia, que vivia segundo seus princípios, que rejeitou privilégios que poderia ter tomado e que, mesmo assim, supervisionou o extermínio sistemático de milhares de pessoas, incluindo seus próprios amigos, porque sua certeza moral não lhe deixava espaço para a dúvida. Essa combinação específica, o idealismo absoluto, mais o poder sem limites, mais o medo, é talvez a lição mais perturbadora e mais relevante que a Revolução Francesa tem a oferecer. A guilhotina foi inventada pelo Dr. Joseph Ignace Guillotin, um médico humanista que se opôs durante toda a sua vida à pena de morte e que propôs o mecanismo exclusivamente como medida igualitária, para que todos os condenados, independente de origem, recebessem o mesmo tratamento na execução. Ficou tão horrorizado com o uso dado ao seu invento que passou o resto da vida tentando que tirassem seu nome da máquina. Morreu em 1814 sem ter conseguido. Há nessa trajetória toda a ambiguidade moral da Revolução Francesa, concentrada num único objeto de madeira e aço. O que começou como uma crise fiscal nos salões de Versalhes se converteu no acontecimento que dividiu a história política moderna. Não porque foi um modelo de como fazer uma revolução, precisamente porque não foi.